Olá, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que nós começamos o nosso podcast hoje. E o assunto que será tratado é autoridade versus autoritarismo. E para isso eu estou acompanhado aqui de 3 pessoas maravilhosas. Eu gostaria que cada um deles fizesse a sua breve apresentação. Vamos começar com o Henrique. Boa noite, graça e paz a todos. Sou o Henrique. Vamos aqui discutir sobre esse tema importante para o ministério, bem legal. Olá, boa noite. Eu sou o pastor Ricardo. Hoje pastorei a Igreja Batista Central de Poá. E, como já disse o irmão Henrique, acho que é dito que é um tema bastante relevante, né, a ser tratado nos nossos dias. Amém. Boa noite, a graça e paz a todos. Eu sou a Denise Morrone, esposa do pastor Ricardo, né? E é uma honra, muita alegria estar aqui também, podendo participar junto com vocês. Amém. Amém. Bom, então vamos começar. Henrique, por gentileza, lê para mim o Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pastor Ricardo, por gentileza, Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Ok, bom, nós temos, assim, basicamente dois cenários bem diferentes, né? O Henrique leu Mateus, né, o capítulo 11, e o texto diz que Jesus, ele mesmo se define, né, como manso e humilde, né? Eu gostaria de grifar aí a palavra manso, né? Por outro lado, o texto que o pastor Ricardo leu é um texto onde é bem icônico, né? Onde Jesus ele entra no templo e ali, inclusive, ele está com um chicote na mão, ele vira algumas mesas e tal. Bom, dentro do nosso assunto de hoje, que seria autoridade versus autoritarismo, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso, porque são atitudes bem diferentes. E, a princípio, Jesus ele era autoritarista ou não? Esse texto que o pastor Ricardo leu define ele como autoritarista? Quer começar, Henrique? Pode começar, pastor. Então, na minha visão, daquilo que eu entendo, não foi uma atitude de uma pessoa autoritária. Embora Jesus fez o que fez, não é? Ele tinha zelo pela casa do Pai, e a gente conhece o contexto, né? E o culto, na verdade, no contexto do texto que eu li, ele se tornou apenas algo comum. Na verdade, as pessoas iam para o templo, na verdade, para comercializar, né? Então, o que Jesus ele fez naquele momento? Ele moralizou novamente o culto a Deus. Então, em todo momento eu vejo que, embora ele foi firme, né, que uma autoridade ela tem que ser firme, ele não feriu a lei do amor, apenas ele estava zelando por aquilo que era sagrado. Então, uma das visões, né, que eu tiro desse texto, que embora aparentemente, né, tenha sido algo abusivo da parte de Jesus, não. Em nenhum momento eu acredito que ele feriu a lei do amor. Apenas ele moralizou o ambiente. Interessante. E? São as circunstâncias, né? São dois textos distintos, porque são situações distintas. E a questão da liderança, e Jesus é o nosso maior exemplo de liderança da história, né? Ele nos ensina exatamente isso, que o líder, né, que a liderança ela vai, na realidade, ela tem algumas diferenças. Então, a gente vai ter lá, o que define a autoridade e autoritarismo, e define exatamente a liderança, né? A gente tem o líder democrático, o líder liberal e o líder autocrático, que concentra toda a decisão em si próprio. E aí, dentro dessas questões que a gente vai falar no decorrer do assunto, sobre esses tipos de liderança que demonstram a autoridade de uma pessoa, mostra exatamente que a autoridade que Jesus estava imbuído nesse contexto que o pastor Ricardo leu, demonstra exatamente isso, o zelo, o amor.
né? O que não define isso como um autoritarismo. São outras coisas que definem o autoritarismo. Exatamente. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é assim, é que não existe outros textos como esse, né? Então, mais ou menos assim, né? O que faz você chamar uma pessoa de motoqueiro, por exemplo? É a frequência com que ele anda de moto, né? O que faz você definir a pessoa como cabeleireiro, por exemplo? É a frequência com que ela corta o cabelo e tal, né? E no texto sagrado, esse foi o único texto, digamos assim, a única passagem de forma explosiva da parte de Cristo, o que não define ele como sendo um autoritário. Mesmo, né? Porque ele usou um outro texto para aplicar aqui, né? Está escrito. Exatamente. Ou seja, ele falou com autoridade na palavra, exatamente. Não uma coisa dele próprio. Não é a minha, não estou falando isso porque é a minha vontade, não é porque está escrito. Exatamente. E assim, eu digo isso em relação à questão da frequência também, porque infelizmente, muitos crentes utilizam essa palavra para justificar as suas atitudes raivosas. A questão é que muito provavelmente, esse crente ele tem várias, frequentemente, atitudes raivosas. Né? Não é uma questão isolada. Né? Então, um princípio que a gente deveria levar em consideração é exatamente isso. Embora isso tenha acontecido com a pessoa de Cristo, mas ele não fazia isso todo dia. Né? Então, assim, eu percebo que algumas pessoas, bem malandramente, utilizam esse texto para justificar a sua falta de controle, né? A sua falta de temperança, de mansidão, de domínio próprio, inclusive, né? É o que a palavra nos ensina, né? Eu concordo também. Eu acho que Jesus não foi autoritário. Ele usou da autoridade dele pelo exemplo, né? Hoje nós estávamos até conversando um pouquinho, a autoridade pelo exemplo de vida, de retidão, de zelo, como já foi dito aqui, com as coisas do céu, né? Então, eu concordo também que ele não foi autoritário, ele usou da autoridade que ele tinha. Amém. Eu vou ler aqui um texto, inclusive vai aparecer na tela de quem está nos acompanhando, porque na sequência eu quero fazer aqui algumas perguntas, né? A definição, né? Uma questão assim, né, literária, né, da palavra autoridade e autoritarismo, né? Bom, autoridade é a capacidade legítima e reconhecida de influenciar, de guiar e tomar decisões que impactam positivamente um grupo ou organização. Está fundamentada no respeito, na competência e na confiança. Bom, isso seria autoridade. Agora, autoritarismo. Por outro lado, autoritarismo representa o abuso de poder, caracterizado por imposições, coerção e supressão da autonomia individual. É um modelo vertical que sufoca, isso aqui é muito interessante, que sufoca a inovação e mina o capital humano. Né? É interessante que a questão do autoritarismo, de acordo com alguns estudiosos, né, sobre o assunto, ele caracteriza uma pessoa como sendo déspota, né, ou narcisista. Né? Eu vou ler aqui, inclusive, essas definições, até para dar material para os irmãos pensarem aqui sobre alguns assuntos que nós vamos abordar. Então, diz assim, déspota, despotismo todo o poder concentrado em apenas um governante, de forma isolada e arbitrária, considerada uma das formas mais simples de governo, porque não há necessidade da criação de leis. O déspota, praticamente, ele é a própria lei, né? Ele que define as coisas. O debate com um déspota é somente mais uma forma dele afirmar o poder. Não é? E o narcisista alguém que exibe um padrão persistente de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Por isso que o narcisista fere as pessoas, ela não tem o mínimo de cuidado com as palavras. Bom, então, assim, a gente percebe dois perfis, né, de pessoas que usam do autoritarismo, né? O déspota e o narcisista. Eles são meio que parecidos, né, em alguns quesitos, né? Aí eu queria abordar a seguinte questão aqui com os irmãos, né, sobre a questão familiar. Né? É possível que nós, assim, que temos acima de 40 anos de idade, a gente possa ter passado por situações de autoritarismo dentro da nossa casa? Né?
há até uma brincadeira na internet, né, que o pessoal fala que eu fui criado na base do chinelo, do chicote, do cabo de vassoura. Né? E fazendo uma ênfase relativamente positiva, né, desse tipo de criação. Mas, por outro lado, eu queria destacar com vocês o seguinte, será que talvez não seja a razão de hoje muitos pais, já idosos, não receberem um carinho que gostaria de receber dos filhos? Pelo fato de ter passado por uma situação de autoritarismo quando criança? Eu posso falar de mim um pouco por experiência própria. Eu tive um pai que, embora de um caráter assim ilibado, uma pessoa que gostava das coisas muito certas, mas estudando um pouco, né, de tudo que a gente está falando, eu percebi no decorrer desse tempo que, embora o meu pai ele fosse autoridade no lar, e aí hoje a gente faz uma outra leitura, então eu descobri que meu pai era ele era autoritário. Não sei dizer se foi por causa da criação, né? O meu pai, ele era filho de mãe calabresa, de pai calabresa, então aquele italiano do sangue quente mesmo. Meu avô, o pai dele, lutou na Primeira Guerra Mundial, então a criação foi uma criação muito dura. E, na verdade, falando de mim, e de meus irmãos, acredito também, alguns deles, né? Foi essa criação na base do medo. Era um respeito com medo, né? Porque o que o meu pai falava era lei, né? E ai daquele que desobedecia. Meu pai nunca precisou encostar a mão em filho algum, mas as palavras, né, que ele lançava, o jeito que ele se comunicava, era algo muito, muito autoritário. Então ele era, talvez por não saber ou achar que foi assim mesmo, porque foi criado dessa maneira, né? E então a gente começou a ter um relacionamento melhor depois que já veio a minha meia-idade, entendeu? Porque vai chegando a esposa, vai chegando as netas, então ele ao longo do tempo ele foi ficando uma pessoa mais amorosa, vamos dizer assim, né? Menos autoritária, mas ele nunca deixou de ser autoritário. Então ele achava que esse era o regime correto de vida, né? Então ele ajudou a formar um caráter forte em todos os filhos, nas filhas, né? Mas hoje eu entendo que eu tive uma criação por um pai. Minha mãe já era muito ao contrário. Não, minha mãe era dulce. Minha mãe era uma dulce mesmo, aquela pessoa doce, amorosa. E agora o meu pai não. Eu não sei se foi por causa da criação dele, tá? Mas assim, ele era essa pessoa que exacerbava nessa autoridade, a ponto de ser uma pessoa autoritária. E com relação a futuro, se foi por isso, acho que a gente se aproximou mais depois, antes do fim da vida dele, né, amor? A gente se aproximou mais, mas sempre foi aquela coisa muito distante. Muito distante. Não tinha aquela coisa eu deitava no colo da minha mãe, eu nunca tive isso com o meu pai, né? Mas talvez por causa disso. Talvez ele aprendeu isso do pai dele, aquela coisa de tradição, né, de ser aquela pessoa dura, e isso não só com relação a filhos. Isso com relação à minha mãe também, né? É aquele tempo onde eu falo e você obedece, não importa a consequência. Então, sofremos por isso? Talvez naquela época a gente não entendesse, né? Mas hoje a gente tenta ser diferente, porque você viver dentro da casa, do mesmo teto, com uma pessoa autoritária, é muito complicado. Dê, você é mãe de 3 meninas, né? 3 moças, né? Em algum momento na sua criação, né, com elas, você chegou a se perguntar se você estava sendo rígida demais ou não? E como que você fazia para usar da sua rigidez, talvez, num determinado ponto, mas sem ser uma pessoa autoritária? Você já se deparou nessa situação ao longo da criação delas? Sim, então, e até enquanto o Ricardo estava falando, estranho, né? Porque eu chamo ele de pastor aí. Pode chamar, não tem problema nenhum. Quando o pastor estava falando, eu estava aqui trazendo a memória, né? Também como foi a minha criação e também como eu criei, né? E cheguei a uma conclusão, assim, rapidamente, que acho que eu fui autoritária,
Sim, várias vezes. Ele até fez uma observação que, enquanto ele falava, eu pensei que naquela época a gente não sabia, né? Autoridade, autoritário, para mim, era comum obedecer os pais. Então, o que eu recebi na minha criação foi o que eu comecei a passar para as minhas filhas, e na minha cabeça era isso, né? O pai e a mãe fala, os filhos obedecem. Sim. Até porque, né, eu fui criada assim, mas em casa era ao contrário, a minha mãe era bem mais dura e o meu pai muito carinhoso, muito risonho, né? Mas não deixava de colocar, no caso, a autoridade dele, né? Então, com as meninas, com as minhas filhas, eu estava pensando isso aqui agora, né? Que eu nunca tinha parado para pensar. Mas acredito que por várias vezes eu querendo colocar em prática a minha autoridade, eu fui autoritária, né? Eu falei, está falado e você vai fazer e ponto final. Mas teve um momento que eu cheguei, mesmo sem entender, eu não tinha essa noção, tanto assim, autoridade e de ser mãe autoritária, porque na minha cabeça era isso, né? É difícil, às vezes, separar as duas coisas, né? Exatamente. Os dois conceitos, né? Exato. Isso, exato. Mas teve um momento que eu cheguei a pensar, preciso ser amiga, né, das meninas, amiga das minhas filhas. Não deu muito certo. Então, não sei. Eu acho que eu cheguei a ser, sim, autoritária na educação. Não assim tão rigidamente, mas em várias vezes, sim. É assim, né? Aquela coisa, tá debaixo do meu teto, é assim. É que você ser autoritário, desculpa, você exercer a sua autoridade não significa ausência de regras. Isso. Né? Não significa isso, né? Então você pode ser, exercer a sua autoridade, mas a autoridade ela é acompanhada de algumas regras, né? E é mais ou menos isso. Na minha prática, assim, né? No meu caso, aliás, eles estão nos bastidores aqui, né? Não sei se eles vão concordar comigo, mas todas as vezes que, por mais rígido que eu fosse com eles e tudo mais, eu tentava deixá-los entender que eu os amava. Eu acho que isso é um princípio interessante, né? Porque talvez hoje haja muitos pais em asilos, né? Ou assim, numa casa de repouso, que poderia estar morando de repente com os pais, só que o filho, por ter tido uma infância meio complicada, sob um autoritarismo, não tem esse amor, esse cuidado. Não estou falando, né, que todo mundo que coloca o pai numa casa de repouso, não é esse caso. Né? Eu estou falando de um caso específico, né, de alguém que se sentiu, e tem traumas até hoje, né, se sentiu ameaçado ou com vários traumas. E tem a dificuldade, de repente, de visitar os pais, né? Ou quando faz por uma meramente uma obrigação, não por amor, né? Então, assim, o autoritarismo ele cria alguns bloqueios, né? Henrique, no seu caso, você tem uma influência militar, né? Você chegou na criação dos seus filhos, você chegou a misturar, de repente, as duas coisas, né? O papel de pai dentro de casa, ou meio que usando alguma coisa da sua formação militar, se confundiu com o papel de pai, né? Porque, às vezes, a gente olha assim, pessoas que são militares, né? Você olha para os filhos, parece que são mini soldadinhos, né? Verdade. Aconteceu isso com você, Henrique? Ou você conseguiu separar essas questões? Eu entendo que nós somos exatamente espelhos refletindo aquilo que nós recebemos dos nossos pais nesse quesito autoridade dentro do lar. Porque ela vai se espalhar aí na vida secular, no trabalho, na escola. E isso também tem a subserviência, né? Que é um outro problema hoje em dia, que é aquela criança que e nós fomos assim, sempre criado debaixo de muita regra. Pode, não pode, pode, não pode. E aí, quando ela chega numa idade em que ela tem que decidir, ela não sabe decidir, porque ela sempre ficou debaixo de normas. Isso eu posso, isso eu não posso. Agora que ela tem que decidir, ela não sabe decidir. Esse é um fato, né? Mas tudo, a autoridade e autoritarismo está vinculado à liderança.
E essa liderança, quando ela é exercida embaixo do medo, então isso que decreta que é um autoritarismo, um dos quesitos. Quando a gente está no nosso lar, a primeira coisa é o amor. E eu vim de um lar amoroso. Meu pai, embora militar, meu avô, embora militar, todos eles pastores, né, com famílias sólidas. E eu cresci nesse ambiente. Você conseguiu perceber o amor Sim, na educação? Com certeza. Então, e isso foi passado para meus filhos, embora as regras deveriam ser claras. Quando você tem regras claras, as punições também têm que ser claras. Então, você define isso de forma clara para aquele ser que está se desenvolvendo o caráter ali, mútuo com os irmãos, né, e eles se conversam sobre isso, e aí consegue, então, ter uma boa formação. Então, hoje, meu filho mais velho tem 30 anos, ele é diretor de uma multinacional, e a minha filha tem 26, a mais nova, são 2 filhos que eu tenho. Também ela trabalha hoje no Sírio Libanês, tem um cargo no marketing lá, de publicidade e propaganda alta. Então, percebo que o relacionamento, esse espelho, ele vai se moldando nas gerações, mas sempre com diálogo, sempre com amor. Isso nunca pode ser descartado. Quando é o autoritarismo? O autoritarismo se impera quando você não dá a oportunidade do outro esclarecer ali os seus sentimentos, as suas dificuldades, fazer perguntas. Isso dentro do lar é saudável. E tem o autoritarismo, ou o pai ou a mãe autoritária, não permite nem que o filho questione alguma decisão, alguma atitude. Então, precisa ver, por que eu não posso fazer tal coisa? Você não pode por isso, isso e isso. Essas são as normas. A autoridade define isso com amor. Você disse que quando as regras são claras, as punições também devem ser claras, né? São as consequências. Eu acho isso interessante porque eu acho que o pessoal... Eu acho um erro grande quando o pai bate no filho ou na filha, que seja, e não explica a razão pelo qual ele está sendo corrigido. Uhum. Então, na cabeça do filho, ele está apanhando, mas ele não sabe o porquê. Né? Eu acho que isso é um erro muito grave que o pai, na educação, ou a mãe, no caso, né, poderia cometer com o seu filho. Né? A criança tem que saber por que ela está sendo punida. Né? Sim. Há um ponto também que eu gostaria de destacar, falando daquilo que o Henrique colocou, que foi uma bênção você ter nascido num lar cristão. Verdade. Né? Avô cristão, pastor, pai cristão. Mas tem esse outro lado. Né? Eu vim de uma família totalmente aquém, né, de meu pai malemar ia na igreja. Então, assim, tem isso também. E agora, o grande erro é quando há o autoritarismo hoje dentro dos lares evangélicos. Não é porque essa pessoa ela não olha para o caráter de Cristo, entendeu? Para essa pessoa humilde, mansa, e não imita e continua sendo autoritário dentro dos lares, aí que o negócio é complicado, não é? Por isso que eu falo, talvez meu pai agiu assim por ignorância, não é? Eu convivi com meus sogros dois, tanto meu pai quanto o pai da Denise já estão com o Senhor. Graças a Deus receberam a Cristo antes, né, de partirem, mas eu via o pai da Denise corrigi-los com amor. Ele dava aquela bronca, mas era uma bronca amorosa, sabe? Meu pai já não. Então, é diferente, né? Embora os dois ainda estavam no mundo. Então, assim, é muito interessante pensar que muitas pessoas sofrem por causa dessa ignorância, entendeu? Sim. A pessoa não aprendeu. Que nem a Denise disse, hoje nós temos essa liberdade de discutir, trazer esse assunto em pauta, mas é coisa que ninguém pensava antigamente, né? As pessoas eram assim, eu saio para trabalhar, eu ponho a comida dentro de casa, você tem que me obedecer. Você está debaixo do meu teto, tem que fazer o que eu quero. E conviver dentro de um lar assim, tanto é que eu tive vontade de sair de casa muito cedo. Não consegui, mas eu tive vontade de sair de casa muito cedo. Não sei meus irmãos, não posso falar por eles. Mas por causa desse autoritarismo. Né? É bem complicado você estar debaixo desse lugar, desse jugo, né? Que vai além daquilo que a gente pode suportar. Mas foi uma bênção, viu? Sim, eu não sei se vocês chegaram a assistir aquela minissérie da Netflix, Adolescência. Não. Você assistiu? Sim. É muito engraçado. Depois, se vocês puderem, até uma sugestão aí para quem está nos ouvindo, assistir. Né? Acho que são quatro episódios, ou alguma coisa assim. Né? É bem rapidinho. É uma minissérie da Netflix. É interessante que o pai, tem muita coisa que a gente pode aprender ali, né? Mas o pai, ele faz a pergunta várias vezes para a esposa, aonde foi que eu errei? Será que eu errei em alguma coisa? Será que eu fui
severo demais, né? Porque o filho ele comete um crime, né? E ele está preso, né? E por causa disso o pai dele começa a levantar essa questão. Ele começa a se perguntar. Ele pergunta para a esposa dele: será que nós erramos em alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho interessante isso, porque talvez seja a pergunta que, né, muitos pais poderiam estar fazendo Já hoje, fizemos né? essa pergunta. Eu e então. a Denise já fizemos pro outro. Será que nós erramos em alguma coisa? Por quê, né? Mas Amém. complicado. A vida que segue, né? É a vida que segue. Vamos tentar corrigir, né? Então, Se assim, fica alguma eu coisa, acho que um corrigir. ponto fundamental, se tratando desse assunto de família, eu acho que é isso, os filhos, ou alguém envolvido, né, de repente, ou a esposa se sentiu sob um autoritarismo, ou ao contrário, eu acho que as pessoas têm que explicar as razões e, sobretudo, demonstrar o amor, né? Eu acho que isso é fundamental. O Henrique colocou isso muito bem, né? Tá, agora vamos aqui falar aqui um pouquinho sobre o ambiente de igreja, né? Eu gostaria que... Deixa eu ver aqui se eu consigo ler, porque eu estava pesquisando sobre esse assunto, e na carta de Timóteo, tem uma passagem muito interessante, que seria Timóteo, capítulo... 1 Timóteo, né, capítulo 3, diz o seguinte, né? Fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, agora começa, moderado, né? Sensato, modesto, hospitaleiro. É difícil um autoritarista ser hospitaleiro, né? Acho que não cabe, né? Não combina, né? Hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos. Olha que coisa tremenda, né? 1 Timóteo, capítulo 3. Né? Deixa eu ver aqui. Tá. Aí depois fala sobre os diáconos também, basicamente, né, na própria carta, né, nesse próprio capítulo. Fala dos diáconos, basicamente são os mesmos quesitos, né? Então, assim, nós vemos que, pela palavra de Deus, né, os bispos, enfim, os diáconos e tal, é importante que ele seja moderado, que ele seja, como é que diz aqui na minha versão? Inimigo de conflitos. Né? Eu achei isso muito interessante. Eu vou citar aqui 2 nomes, porque, na verdade, essa questão já foi até para a internet. O propósito do nosso podcast não é ficar levantando nomes, nem acusando ou apontando erros, né? Mas eu vou citar esses 2 nomes, porque, como eu falei, já está na internet, e eu acho que serve como objeto para a nossa análise, né? Há pouco tempo, veio aí à tona o comportamento do pastor chamado Paulo Júnior. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir alguma coisa nesse sentido, né? De que ele era muito autoritário e tal, isso, aquilo, na administração da igreja e tudo mais, né? E um outro caso também que eu gostaria de citar, que também veio a público, infelizmente, né, essas coisas veio a cair na internet, é o caso do Rodolfo Abrantes, que era aquele músico e tal, ex-Raimundos e tudo mais, né? E ele fez uma declaração falando que tinha saído de uma determinada igreja, né? E que eles sofreram lá assédio moral. Principalmente a esposa dele, que ficou muito mal com isso, né? E saiu da igreja. Ele também sentiu sobre esse autoritarismo, sobre esse assédio moral, né? E eles acabaram, acho que, mudando de igreja e tudo mais, né? Bom, a minha pergunta é o seguinte, afinal de contas, o que é que está acontecendo com a igreja? Porque muitas pessoas não consideram o que está escrito em Timóteo, capítulo 3. Né? Por que existem esses casos, infelizmente, dentro do cristianismo? Bom, eu gostaria de também, além de ressaltar, porque aí a gente tem 2 fatos explícitos, não porque explícitos no sentido de que vieram à tona e a exposição ao público, mas porque era feito de forma explícita o emprego do autoritarismo, da liderança autoritária, né, autocrática, que concentra a decisão em si próprio, não ouve ninguém, eu estou certo, pronto e acabou. Esse é um perigo. Mas qual o perigo maior que eu vejo hoje nas nossas igrejas em relação aos nossos líderes? Não é nem esses que foram expostos. Esse sim, está claro. Um outro fator que vem chamando a atenção hoje, nessa época, nessa geração, que é o autoritarismo velado. Esse é um grande problema que nós temos dentro da igreja. Ou seja, eu sei a autoridade que eu tenho, eu sei o que eu posso beneficiar para quem são os meus
subordinados, entre aspas, e eu sei que a minha decisão ela vai ser aceita em virtude dos benefícios que eu posso dar. E para isso eu não preciso bater na mesa para exercer a minha vontade. Isso é o que nós temos hoje como uma autoridade velada. Então, na frente eu sou bonzinho, eu trato todo mundo com respeito, eu sigo o que a gente acabou de ler aqui, mas quando há uma questão em que há necessidade de uma votação ou algo nesse sentido, sabe, em que eu como líder, eu preciso que a minha ideia seja aceita, mas eu não posso deixar claro como que você citou, então eu uso desse autoritarismo velado. Ou seja, é como se eu falasse assim, olha gente, pode votar, tá? Eu não ligo se eu for voto vencido. Na realidade isso é uma demagogia, ele liga sim. Então ele reconhece o poder que ele tem e ele exerce isso de forma velada, por isso que é autoritarismo velado. Está escondido, subjugado. Então as pessoas sabem dos benefícios que elas têm, dos cargos que elas podem vir a ter, então elas acabam acatando a ordem daquele líder autocrático, que é tudo uma liderança, e não um democrático que realmente aceita, eu te ouço, e a gente aqui em um debate, que isso é democracia, o que não for isso é liberalismo, é um outro tipo de líder, que eu falei que no começo que eu ia falar sobre esses três quesitos, que é o líder liberal. Tá certo, tudo bem, acontece, faz aí. Posso tirar isso daqui? Pode, não tem problema. Mas e se quebrar, problema seu. Se der errado, problema. Esse é o líder liberal. O autocrático é aquele que impõe. A minha vontade, pronto, acabou. Eu até escuto vocês, mas não vai adiantar nada porque vai ser a minha decisão. O líder democrático, que é aquele líder que age com amor, respeito, que escuta, que delega funções, sem ficar ali vendo se você está fazendo certo. Eu vim cobrar você se o podcast estava certo ou não? Não precisei fazer isso. Esse é o líder democrático. E o autocrático velado, que a nossa era tem muito isso. É o maior problema das igrejas hoje. Pastor Ricardo, por que... Obrigado, Henrique. Porque pessoas narcisistas, como nós falamos no começo, ou déspotas, autoritárias, têm assumido cargos de liderança na igreja? Eu acho que, por causa do que a gente estava conversando agora há pouco, são muitas pessoas que não querem se comprometer. Talvez já pessoas decepcionadas com algumas lideranças, ela simplesmente quer vir participar do culto, mas ela não quer se comprometer com algo. E acaba que essas pessoas, talvez eu possa usar um termo meio pesado, mas oportunistas, elas acabam chamando essa responsabilidade para si, para quê? Para se manter no poder. Simplesmente isso. Sendo que a liderança, se a gente for pensar em liderança a partir de Cristo, autoridade é serviço. Liderar Exatamente. É serviço. Com certeza. É você ser exemplo, É você Isso fazer para que as pessoas sejam influenciadas por aquilo que você esteja fazendo, na realidade. Agora, como disse o Henrique, tem pessoas que ela tem sede de poder, entendeu? Pelo poder apenas. Pelo poder apenas. Esse é um grande problema hoje. Então, eu sempre entendi que a autoridade, ela não é domínio. A autoridade é serviço. O senhor já se deparou com a seguinte situação? De repente, conhecer uma pessoa autoritária? Porque, assim, uma das características do autoritário é que, como nós até lemos aqui, ele castra a criatividade das pessoas. Justamente. Então, talvez num grupo tenha pessoas habilidosas, criativas, sim, só que elas não colocam em prática essa criatividade em função de ter um líder autoritarista. Não prospera porque ele tem medo de perder o poder. Mas vale a pena ter um líder de um departamento? Todo mundo perde. Todo mundo perde. A igreja perde, o reino perde com isso. Você não pode ser, como disse o Henrique, um líder liberal. Não, pode fazer, não. Eu acredito assim que autoridade e autonomia também é algo que você tem que se preocupar. Vamos supor que eu delegue alguma coisa, ou Henrique, você pode fazer isso? Então você foi delegado uma autoridade para o Henrique. Agora, se ele tem uma autonomia, entendeu? Exagerada, entendeu? Que acaba prejudicando o estatuto da igreja, o que é a igreja, então isso também é complicado. Não que você não tenha que dar autonomia, mas tudo tem que ter um equilíbrio.
na realidade. Em administração, nós chamamos isso com a sigla PODC: planejar, organizar, dirigir e coordenar. Esse é o que ele citou agora. Então, eu te delego, mas eu vou ver o planejamento, está sobre minha autoridade. Eu preciso, é minha responsabilidade. E faz parte do serviço também. Então, tem que ter planejamento, tem que ter organização, tem que ter direção, tem que ter coordenação. Que está isso implícito aí, a fiscalização dessa delegação. É o feedback, né? O que está acontecendo, e você vai trazendo isso de volta. E quando o líder é muito liberal, ele só delega e esquece, entendeu? Exatamente. E confia. E aí depois você não sabe o que você pode ter que resolver lá na frente. Não sabe o que você vai colher, né? Não sabe o que você vai colher. Então, a minha concepção, desde quando, né, eu fui chamado ao ministério, eu sempre entendi, até antes, né, que você liderar ou você ter uma autoridade é servir. Né? A exemplo de Cristo. Exatamente. É servir. É o que a gente vê acontecendo quando o Senhor ele olha uma situação ali, naquela ceia, os discípulos, todo mundo com o pé sujo, o que ele faz? Ele pega uma toalha, pega uma bacia, não é? E o líder tem que decidir. Mesmo que essa posição dele, aquilo que ele resolveu, seja interpretado errado, como Pedro interpretou errado. Não, Senhor, você não vai me lavar, não. Mas depois que Pedro entender, está vendo o que eu fiz? Então vocês vão agora, vocês façam isso também. É dar exemplo. É dar exemplo. Não é? O líder que ele não consegue liderar pelo serviço dando exemplo, não que ele vai ser um péssimo líder, mas ele acaba, vou usar esse termo, castrando outras pessoas de crescer. Entendeu? Porque se ele não dá exemplo algum, as pessoas, meu líder não faz nada, então não precisa fazer nada. E Jesus, ele não era centralizador, porque o autoritarista, ele é assim, ele é centralizador. Jesus, pelo contrário, ele ensinava, né, e ele delegava, inclusive, né, tanto a comissão dos 70 e tudo mais, não é isso? Então, assim, ele não trazia para si só eu vou operar milagre, só eu vou pregar. Isso. Não, pelo contrário. Ele, na verdade, foi um multiplicador, não é isso? Ele faz primeiro, ele fez primeiro. O líder democrático, que a gente chama em administração, ele faz primeiro, que é isso que o pastor está falando. Ele serve primeiro. Ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair, ele é o primeiro a ensinar, mostrar como faz, ainda que seja alguma coisa que não seja de agrado do coletivo, mas tem que fazer, como uma ordem, por exemplo, de uma determinada empresa. Tem que cumprir tal função lá. O líder vai lá, ele mostra, ele faz e depois ele delega. Tá vendo? Eu fiz, agora você faz também. Ele não só dá a ordem, vai lá e faz, mas eu vou ficar aqui só olhando. Não é bem isso. Aconteceu algo interessante há um tempo atrás. A nossa igreja está em frente à Praça da Bíblia, né? E tem várias árvores ali. E sempre vem folha para o pátio da igreja, ali na frente. Eu cheguei um pouco mais cedo, vi o pátio cheio de folha, fui até o fundo da igreja, peguei vassoura, peguei pá e comecei a varrer. E os irmãos começaram a chegar. Aí chegou um diácono, já foi pegar uma vassoura, outro pegou uma vassoura. Não, pastor, deixa, não sei o quê. Hoje eu chego, né? E às vezes já tem irmãos varrendo o pátio do templo. Mas é pelo exemplo agora. Eu falei isso esses dias na igreja. Não importa se você é um bom líder, se você tem uma autoridade que é uma autoridade legítima, você sabe quem lhe deu essa autoridade, você não tem que ficar mostrando carteirinha, né? Você não tem problema se você está com o microfone na mão, se você está com uma vassoura. Não tem problema. O importante é que você sirva. O importante é servir. No reino, o importante é servir. Agora, se além de servir, você for exemplo para outras pessoas, que legal. Isso aí é excelente. Bacana. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós lemos aqui Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo 3, né? Aí eu vou citar aqui novamente, né? Sobre bispos, né? E diáconos e tal, né? Fala, né? Marido de uma mulher, moderado, né? Modesto, hospitaleiro, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos. Tudo bem, sem forçar a interpretação bíblica, né? Sim. Porque ela é um pouco direcionada. Porém, eu faço a seguinte pergunta para você, Denise. Essas qualidades é só para quem está na liderança? Ou seria para todo crente? Deveria ser para todo crente. O que você acha? Para todo crente, né? Com certeza, para todo crente. Voltar só um pouquinho na anterior. Fica à vontade. Que, às vezes dá a impressão que as pessoas parecem que gostam de um líder autoritário, porque dá a impressão que é mais fácil, né? Está todo mundo ali como se estivesse num cabresto, já está tudo decidido,
Então, não preciso pensar, não preciso, já vou fazer, né? E a democracia dá mais trabalho, né? Acho que um líder Exatamente. autoritário parece que você tem a resolução mais rápida. Né? Exatamente. É a subserviência na qual diz que nós somos A criados. solução mais rápida, mas É na mais verdade não fácil. é. Verdade. Porque você fica ali limitado, né? E a democracia dá mais trabalho, né? Você vai debater, vai ver as ideias, né? As concordâncias ali e chegar num consenso. Exatamente. Nessa sua pergunta, com certeza, para todo cristão tem que ter esses Hospitaleiro, requisitos. não Com inimigo certeza. de conflitos. Acho que se estende, né? Exatamente. Para todos os crentes, na Pra verdade, né? todos. Independente se é bispo, se é diácono, se tem um cargo de Líder liderança. de igreja, com certeza, para Amém. todos os Amém. crentes. Vocês já tiveram a sensação, falando sobre autoritarismo, né? De repente vocês foram ajudados, talvez, ou né, por alguma pessoa, ou a pessoa te orientou a alguma coisa, a fazer alguma coisa, ou a tomar alguma decisão, e de repente você até viu que essa decisão era boa para você e você adotou, né? Vocês já tiveram a sensação de que, pelo fato da pessoa ter influenciado você a tomar uma decisão, essa pessoa passou a querer ser controladora da sua vida? Já tiveram essa experiência ou essa sensação? De que, pelo fato da pessoa ter te ajudado em alguma coisa, ela parece que ela quer controlar a sua vida, assim, de alguma forma, depois, né, dessa ajuda. Já passou por uma situação assim? Não estou me lembrando agora nesse sentido que você colocou, mas acredito que é possível. É possível ter pessoas possível. controladoras, né? É possível, com certeza. É possível, sim. Ter pessoas que, pelo fato de ter te alavancado alguma coisa, Isso. achar que você está sempre devendo alguma coisa para ela, e aí assim, não, então exatamente. tudo que eu falar agora vai aceitar. É coisa é que a gente estava falando, dessa pessoa que é meio narcisista, entendeu? Ela concentra o poder nela, ou seja, o que eu vou falar tem que ser aceito porque eu sofro muito, eu vou dizer eu sofro muito, assim, acho que de uma maneira exagerada, mas assim, com questões de pessoas que já têm uma certa experiência, uma certa caminhada no ministério, tal, dela achar, porque tem tempo de evangelho, aquela coisa toda, ela sempre tem razão, sempre foi assim, tem que ser desse jeito, era assim, e tal, as pessoas não são abertas à mas isso só novidade. acontece lá na central, aqui não acontece não, tá? Então, assim, é difícil, então a gente tem que usar, sabe, desse caráter manso de Jesus, né, e simples, a gente tentar administrar isso na realidade. Então, eu sempre tentei levar isso, sempre respeitando, né? Eu não sou que nem aquela outra pessoa que fala nunca na história desse país, entendeu? Então, assim, tudo bem que você fez e tal. Desculpa, depois você pode cortar isso aí. Agora assim, então, eu sempre valorizei o trabalho das outras pessoas, entendeu? Mas é que chega um momento que isso não é mais argumento, entendeu? As coisas mudam, os tempos mudam, nós temos que lidar, né, diferente, de uma maneira nova. Então, eu sempre respeitei, sempre respeito, não estou desmerecendo de maneira alguma, mas é que tem que ser um momento que aí você tem que ter essa autoridade em amor de falar, olha, tudo bem, que você fez, que você, né, construiu, que você ajudou, que você estava aqui, né? Mas, assim, não é por causa disso, as coisas mudam. Então, independente de tudo que você tenha feito, olha, transfere isso para o reino. Você não fez para mim, você não fez para a pessoa, você fez para o reino, né? E Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, essa conta você tem que acertar com Deus, não comigo, né? Então, mas tem pessoas que tentam centralizar o poder, porque eu fiz, porque tal, e isso é bastante complicado. Então, o tempo que você se desgasta tentando consertar esse tipo de situação é bem complexo. Para quem está na liderança, independente de ser pastor, né? E você citou esse texto de Timóteo, eu tinha separado um versículo aqui, ó, está no verso 13. Pode compartilhar. Pois os que desempenharem bem o diaconato, falamos de diácono, né? Alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez, que é coragem, né? Na fé em Cristo. Por que eu separei esse texto quando eu estava meditando sobre esse tema? Porque preeminência não é uma posição de domínio ou autoridade.
As pessoas, né, entendem porque recebeu o cargo, foi separado ao diaconato, entendeu? Isso é um reconhecimento apenas, entendeu? De que você é aquela pessoa que se dedicou, que você é aquela pessoa que serviu, então você está em preeminência. Mas isso não quer dizer que você tenha que dominar sobre as pessoas. Até porque vai na contramão daquele ensinamento bíblico que diz que eu tenho que considerar o outro Isso, superior a mim mesmo. A regra da mutualidade, né? Justamente. O princípio da mutualidade. É uma né? régua isso, né? Não é? É uma régua. Exatamente. Para todo mundo igual. E uma coisa que eu costumo sempre falar que, se referindo à questão de relacionamentos, né? É um princípio bíblico, inclusive, né? Que eu não devo fazer com a pessoa aquilo que eu não quero que faça comigo. Né? Então, isso também é uma régua, né, pastor? Que você acaba equalizando as questões, né? Então, assim, por que eu sempre tenho que gritar com as pessoas? Aí eu pergunto para mim mesmo, será que eu gostaria que alguém gritasse comigo? É ganhar no grito, né? Pessoal? Provavelmente não, né? Então, se eu não gosto, por que eu devo gritar com as pessoas? Quanto mais grita, menos é ouvido. A gente já está partindo aqui para o final. Eu quero ler algumas frases que eu anotei. Depois, se cada um de vocês quiserem fazer alguma consideração acerca do assunto que foi tratado, fiquem à vontade. A gente já está caminhando aí para o final, tá? Bom, quero dizer o seguinte, né? Autoridade e autoritarismo representam caminhos opostos. As palavras podem parecer iguais, sim, mas representam caminhos opostos, né? O primeiro, que seria a autoridade, né? O primeiro edifica, o segundo oprime, atrofia e destrói. É necessário discernimento e maturidade para exercer liderança de forma ética, responsável, transformadora, na igreja ou na vida pessoal. Agora, uma questão, né, que o autoritário ele não permite, né, exatamente a diferenças de ideias, né, de opiniões. Sim, ele já tem a resposta pronta. Exatamente, né? Onde que acaba... É contrário, inclusive, uma questão administrativa, né, Henrique, que você gosta de citar, sobre como que é o termo usado? Acho que é brainstorm, né? Tempestade de ideias, né, de sugestão, né? O autoritarista ele não está aberto para isso, né? Então aqui a anotação que eu fiz é o seguinte, né? As diferenças de ideias e ações são ferramentas para o aprendizado que pode nos levar à sabedoria, né? E por fim, quando o poder do autoritarismo entra por uma porta, o amor sai por outra. Interessante isso, né? É uma verdade. É uma verdade. Bem. Henrique, você gostaria de fazer mais alguma consideração? Que o objetivo aqui maior é, não só na nossa vida secular, ou familiar, que também é importante, obviamente, mas o contexto cristão, né? O contexto bíblico, que Jesus é nosso maior exemplo. A Bíblia está repleta de líderes, né? Homens e mulheres, como Débora, por exemplo. Sim. Né? Com bons e maus exemplos, né? Como Saul, como Roboão, né? Que não aceitou ouvir lá os mais velhos, né, os anciãos mais velhos, e deu ouvido, se é que deu ouvido, né, para os mais jovens, e tomou a decisão que ele realmente queria tomar. E o maior exemplo de todos, que é Jesus Cristo, e que a gente possa levar os ensinamentos dele, o coração dele, em todas as áreas das nossas vidas. Amém. Amém. Gostaria de fazer alguma observação? Se todos os cristãos, né, buscassem colocar em prática mesmo tudo aquilo que nós aprendemos na palavra, que é o nosso manual, né? E de fazer o que você citou aí, não fazer para o outro aquilo que não quer que faça para si, né? Se colocássemos todos os dias, lembrássemos sempre disso, né? Nós conseguiríamos alcançar muito mais a excelência, né? Nós teríamos a igreja mais agradável, né? Exatamente. Menos conflitos. Menos conflitos. Amém. Pastor Ricardo. Então, como nós dissemos no começo, é um tema muito relevante, é uma linha muito tênue, né, entre autoridade e autoritarismo. Eu havia escrito algumas coisas que a gente poderia compartilhar, mas talvez numa outra hora, sobre uma autoridade frágil. Eu lembrei de Pilatos, né? Sim. Quem sabe o pastor possa vir pregar um dia aqui. Com certeza. Um grupo de homens e tal. Com certeza. Já está marcado, então. Vai ser uma bem interessante, porque ele estava conversando com Cristo, ele dizia, eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar. Verdade. Aí Jesus fala, toda autoridade que você tem,
Amém, Mas é se ele verdade. tinha autoridade para soltar, por que não soltou? Né? Verso 6 Preferiu do lavar as capítulo, mãos, ele já né? falou que, entendeu? Eu não vejo mal algum. E é o que acontece? Por causa da pressão. Talvez seja aquilo que nós comentamos de uma outra forma aqui. Talvez uma autoridade pressionada, uma liderança pressionada, ela acaba cedendo, ela se torna uma autoridade frágil. É aquela coisa, né? É o politicamente correto. Vou fazer o que agrada a todo mundo. E esse é um problema. E esse é um grande problema também. Ele não deixa de ter autoridade, mas pode ser uma autoridade frágil. É verdade. Com Muito certeza. conveniente, Se tornar uma autoridade É, frágil. O caso de verdade. Arão também, né? Moisés está lá, não volta. Ah, vamos fazer um bezerro aqui. Todo mundo e quer. ele, não, vamos fazer então. Isso é muito complicado também. A gente Excelente. tentar resolver um problema, entendeu? Para agradar as pessoas. Verdade. E aí sua autoridade se torna muito frágil. E um outro texto também, que depois era bom nós meditarmos, você que vai assistir esse podcast, ou vai ouvir, é a questão de Romanos 13. Sim. Né? Tá ali, é bem interessante, porque está dizendo o seguinte ali, que toda autoridade é instituída por Deus. É claro, existem bons líderes e maus líderes. Nós vamos pensar num líder bom. Sim. E esse líder que ele não é recebido, as ideias deles não são acatadas. O que diz lá? Diz o seguinte, que essa pessoa que se opõe a esse líder, vamos pensar que esse líder lidera com excelência, né? Então, ele não está indo somente contra o líder, ele está indo contra uma autoridade, uma ordenação de Deus. Verdade. E aí diz o texto que esses trarão sobre si mesmo condenações. Então, às vezes, o problema não está só na liderança, só na autoridade que foi delegada, mas nos liderados. Verdade, então, verdade. é a pessoa pensar e olhar para o seu líder, não é? Primeira coisa é orar por ele, né? Se ele estiver meio cansadão, fazendo alguma bobeira, né? Mas assim, entender que se ele está ali, se ele chegou ali, se ele alcançou essa preeminência e ele, esse líder é um líder que ele mostra serviço, né? Essa autoridade que mostra serviço, é ele pensar que ele tem que respeitar também. Então as pessoas hoje, eu procuro sempre andar bem próximo dos membros da igreja, saber nome, conversar, visitar, ligar, mandar os parabéns. Acho que isso faz parte do ministério pastoral, né? Mas isso não quer dizer que a gente está muito próximo, que você pode me enxergar como... Ai, cara, e aí, mano, não. Tem que ter essa, sabe? Você pode ser uma pessoa muito carismática, mas a pessoa também tem que ter aquele limite de separar, né, o que é o ministério, o que é a amizade. E isso aqui, né? O bom líder, uma autoridade legítima, tem isso aqui, tem mesa, senta, conversa, discute, discute as ideias, não a pessoa, não é? Sim. Isso é muito importante também. Pastor, eu quero agradecer pela presença, pelo tempo dedicado a nós, né, que o senhor reservou para nos presentear com isso, a D também, né, eu sei das atividades de vocês, como é. Bom, agindo bem rapidamente aqui, ó, na verdade não é um presente, é mais uma lembrancinha. Esse aqui é do pastor. Ah, não precisava não, mas eu agradeço. Em nome do... e o que eu amo, o livro, né? Em nome do Departamento de Homens, esse aqui é pra você. E Spurgeon, eu gosto demais. Né? Pode abrir aí, ver se você gosta. Olha aqui, ó, conselho para as ovelhas. Eu gosto muito dos puritanos. Eu gosto muito dos puritanos, viu? Obrigado. Bom, nós ficamos por aqui. Uma alegria. Tá gravando ainda? Então, eu quero agradecer a todos pelo tempo, né? Por assistir esse podcast. Deus abençoe. Até mais. Obrigado pela oportunidade. Até.